Olá, olá! Eu sou Murilo Vicentim e bem-vindos ao canal São Paulo Vibes, o canal que te leva aos cantos mais interessantes da cidade de São Paulo. Pois bem, neste vídeo aqui, não estamos na cidade de São Paulo, mas sim em uma cidade da região metropolitana de São Paulo, que se chama Ribeirão Pires. Eu tive um compromisso aqui nessa cidade e resolvi filmar e contar mais sobre esta cidade que faz parte da região do Grande ABC e que se encontra próxima à represa Billings. Trata-se de uma cidade com uma vasta cobertura vegetal e que ostenta o título de estância turística. Assim sendo, eu quero apresentar para vocês algumas características e alguns segredos que eu descobri aqui em uma tarde no meio da semana. Antes de começar, eu peço por favor, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal. E mais, se você gostar desse vídeo, deixe o seu comentário logo abaixo. Isto ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar este vídeo para mais pessoas. Isto posto, vamos ao que interessa. Pois bem, estamos aqui na Avenida Humberto de Campos, que é a via que conecta uma das entradas principais da cidade ao centro de Ribeirão Pires. Eu não sei se você reparou no começo do vídeo, mas no começo da filmagem passamos por um pórtico. E este pórtico, que tem um estilo diferenciado, ilustra o fato de que esta cidade é uma estância turística, pois há aqui muitos chalés, muitas chácaras, casas de veraneio. Então, tanto o pórtico quanto os pontos de ônibus possuem este mesmo estilo que caracteriza Ribeirão Pires. Ribeirão Pires é uma cidade cuja história remonta aos tempos dos bandeirantes, aos tempos da colonização e interiorização do Brasil. O território de Ribeirão Pires estava inserido em uma imensa aldeia tupiniquim, chamada Jeribatiba, e este nome advém do rio Jurubatuba-Sul, que é conhecido como Rio Grande, aqui no ABC, e Rio Pinheiros, na capital. Quem chefiava a aldeia indígena local era o índio Caiubi, irmão do índio Cacique Tibiriçá. Para quem anda bastante na rodovia Cacique Tibiriçá, vemos a influência da história. Então, naquele dado momento, os portugueses chegavam a esta região, houve a criação das Sesmarias e o território de Ribeirão Pires foi incorporado. Porém, por conta das condições geográficas desfavoráveis, havia uma certa dificuldade na colonização deste espaço. Ribeirão Pires se caracteriza por ser uma região de serra. Há então uma floresta úmida, fechada, um clima frio, sempre há neblina por aqui, especialmente no final da tarde. Então Ribeirão Pires serviu durante muito tempo apenas como uma rota de acesso à vila de São Paulo de Piratininga. Não houve um assentamento neste local. Há que se falar também que naquela época os colonos procuravam lugares mais altos e de campos abertos, pois ali seria mais fácil de construir fortalezas, uma vez que os índios tamoios realizavam ataques naquele dado momento para proteger a sua cultura, a sua civilização. Mas afinal, por que esta cidade se chama Ribeirão Pires? A historiografia oficial atribui o nome do município ao mestre de campo Antônio Pires de Ávila. Este indivíduo era um militar, ele morou brevemente em um sítio chamado Caçaquera, na beira de um córrego que leva o mesmo nome, na região do atual município de Mauá. Porém, os domínios deste indivíduo eram bastante amplos e eles abocanhavam uma parte considerável da região noroeste de Ribeirão Pires, que era banhada por um ribeirão, que era denominado dos Pires, ou seja, que pertencia aos Pires, à família Pires. Esse sítio foi estabelecido por volta de 1716, após retornar de uma de suas missões no Mato Grosso em busca de ouro. Sabe-se que a família Pires chegou ao Brasil na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Este militar possuía uma influência
na capital e ele tinha como principal inimigo a família Camargo. Eles tinham algumas rusgas, conflitos, fato que inclusive desencadeou uma determinação do rei João V para que as duas famílias se revezassem no comando da Câmara de São Paulo, a fim de evitar maiores conflitos e desordem. O que se sabe, do ponto de vista histórico, é que em um dado momento, nas eleições de janeiro de 1738, houve um terceiro nome que desbancou o candidato dessas famílias e Antônio Pires de Ávila ficou revoltado com este resultado. Por isso, ele levantou infantarias de vários lugares para derrubar o recém-eleito. Contudo, ele foi impedido pelo ouvidor-geral, João Rodrigues Campelo, que o condenou por abuso de autoridade e o enviou à prisão. Sabe-se que Antônio Pires de Ávila morreu no fundo de uma das piores masmorras do Brasil, que se situava na Bahia. Bom, este foi um apanhado histórico da cidade de Ribeirão Pires. Eu vou comentar mais sobre outros aspectos, mas eu quero mostrar para vocês um lugar exclusivo que não é muito conhecido pelo povo de São Paulo, mas que despertava a minha curiosidade quando eu vinha para Ribeirão Pires, pois neste lugar há um mirante e eu adoro lugares altos, adoro perspectivas. Eu queria descobrir como chegar lá e como é este lugar. Para tanto, eu peguei esta rua a partir da avenida e você pode ver que o calçamento já muda, ao menos nesta parte. O calçamento muda, vemos que há paralelepípedos, tal como nas vilas de antigamente. E Ribeirão Pires, em certas partes de Ribeirão Pires, há ainda este aspecto de vila, de algo mais retirado dos grandes centros urbanos. Adentramos uma área onde há zona asfáltica, mas voltamos à área onde há paralelepípedos. E aqui, como você pode ver, há uma subida bastante íngreme. Eu não sei qual é a condição quando chove aqui, se os carros conseguem passar por aqui com asfalto ou com os paralelepípedos molhados. Se você mora em Ribeirão Pires e conhece este lugar, marque aí nos comentários a sua opinião. E continuamos a subida. Como você pode ver, o lugar é bastante íngreme, o que requer torque do motor. Eu confesso que eu nunca tinha vindo a este local, né? Vocês estão vendo em primeira mão, junto comigo, o aspecto desta área. Eu vim poucas vezes a Ribeirão Pires, mas eu tinha curiosidade de conhecer este lugar. Certamente, a arquitetura das casas mudou com o tempo. Há casas mais novas, modernas, mas ainda um ar diferente por aqui, em termos de arquitetura. Por não conhecer muito bem este local, eu acabei pegando uma rua que não era a correta. Mas não tem problema. Façamos a volta e continuemos o nosso caminho até o nosso destino, que é o Mirante São José. Temos uma leve subida até o nosso destino. E esta é a entrada do Mirante São José. Chegamos. Como dito anteriormente, é a primeira vez que eu venho aqui e na entrada já há algumas informações sobre este lugar. O mirante está situado a uma altitude acima de 800 metros, então estamos numa área alta e ele faz homenagem a São José, o protetor da Sagrada Família, Pai de Jesus Cristo.
São José é o padroeiro de Ribeirão Pires. E a estátua, que é uma obra modernista, com mais de 7,5 metros de altura, está aqui no alto do morro desde 1976. E essa estátua aqui é um símbolo da cidade. Não nos esqueçamos que Ribeirão Pires é uma cidade que tem bastante influência italiana, justamente por conta da vinda dos imigrantes italianos para cá no final do século XIX e adiante. Estamos nos aproximando da estátua de São José e a partir deste ponto do mirante podemos aproveitar a bela vista que se descortina diante dos nossos olhos. Este é o centro de Ribeirão Pires. Vemos que a região do vale está bastante urbanizada. Há uma série de prédios e construções, mas é visível que a cobertura vegetal ainda está bastante presente nesta área. E é visível também esta névoa que se encontra no horizonte. E isto define, de uma certa maneira, Ribeirão Pires, uma vez que Ribeirão Pires é uma cidade que se encontra no Planalto, onde há a Serra do Mar. E por conta deste fator natural, há esta névoa, característico das tardes desta cidade aqui. Realmente a vista é muito bonita, é agradável ver toda esta beleza a partir daqui. E aqui vemos São José nesta estátua aqui, de uma maneira mais modernista. Bom, eu cheguei no monumento quase na hora do fechamento, mas foi o necessário para que eu pudesse fazer esta filmagem. Agora eu quero sair deste bairro. Você pode observar que o sol está querendo se pôr. Há uma bela luz que faz com que esta tarde fique ainda mais bonita. E aconteceu um pequeno acidente aqui. Eu acabei passando com o carro nesta valeta, o que danificou de uma certa maneira o meu para-choque. Ocorre que estes paralelepípedos, você não tem a mesma visão do asfalto. A luz impediu que eu percebesse a existência de uma cavidade e, por consequência, eu não vi, o carro passou por cima. Bom, acidentes acontecem, mas continuamos o nosso trajeto. Como você pode ver, estamos descendo o morro. Ainda temos os paralelepípedos. Há aqui uma zona residencial bastante tranquila. Não sei como é morar aqui. De novo, se você é de Ribeirão Pires ou cidades vizinhas, Mauá, etc., gostaria de saber a sua opinião sobre como é morar aqui. Ainda sobre o aspecto religioso da cidade, não podemos nos esquecer da existência da Capela Nossa Senhora do Pilar. Eu não tive tempo de visitar esta capela, pois ela fica em uma região mais longínqua, mas eu fiz uma pesquisa sobre e vou apresentar neste vídeo aqui algumas características dela. Ela possui uma arquitetura da época do Brasil Colônia. Esta capela foi fundada em 25 de março de 1714, a mando do capitão-mor Antônio Corrêa de Lemos. A construção da capela seria o pagamento de uma promessa. O povoado em torno da capela tomaria denominação de Pilar Velho no século XIX. A capela é uma amostra da influência bandeirante aqui. As suas linhas simples demonstram a maneira como foi feito o assentamento naquela época e a instauração das bases para a criação de um povoado nesta localidade. Agora, outro monumento que eu achei bastante interessante ao visitar Ribeirão Pires é a estação de trem. Eu não estava com uma câmera boa naquele dia para fazer
uma filmagem, mas eu tirei algumas fotos através da ponte que cruza as plataformas da estação. Eu achei bastante bela a estação, uma vez que ela preserva a arquitetura antiga do século XIX. E cabe mencionar que esta estação foi construída em 1885 pela São Paulo Railway Company, pois havia o desejo de transportar as cargas oriundas do interior até o Porto de Santos e os trilhos deveriam passar necessariamente por Ribeirão Pires. Porém, naquela época, Ribeirão Pires era conhecida como Pilar ou Caguaçu. Mas quem construiu a estação designou-a como Ribeirão Pires. E este nome seria gravado na história, dando o nome à atual cidade de Ribeirão Pires. Cabe falar, porém, que Ribeirão Pires alcançou a emancipação em relação a Santo André em 31 de dezembro de 1953. E Ribeirão Pires perdeu alguns territórios nos anos seguintes. Outro monumento que eu achei bastante charmoso aqui em Ribeirão Pires é a Capela Santa Cruz, que é um dos templos católicos mais tradicionais de Ribeirão Pires. Esta capela fica na Avenida Francisco Monteiro e ela foi reaberta em dezembro de 2021 após uma reforma. Houve um processo de revitalização do santuário, que foi coordenado pela Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer e Cultura e Turismo, que contemplou uma nova pintura, a poda das árvores e a limpeza do entorno. Eu não tenho muitas informações sobre a história desta capela, mas de toda maneira fica o registro aqui de um monumento bastante singelo e importante para esta cidade. Bom, este foi apenas um breve giro por Ribeirão Pires. Como eu disse anteriormente no vídeo, eu não tenho muito conhecimento sobre a cidade, mas eu quis mostrar alguns lugares e aspectos interessantes de um lugar que faz parte da região metropolitana de São Paulo. A cidade de São Paulo é o foco deste canal, mas quando há alguma coisa diferente, eu acho pertinente mostrar a vocês, meus caros espectadores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem um like e considere se inscrever neste canal. Isso é muito importante para que eu continue a produzir conteúdo deste gênero. Eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo encontro. Até mais e tchau!